O sol da manhã em São Paulo já queimava o asfalto da Avenida Paulista quando eu saí do prédio da empresa, o terno impecável contrastando com o caos urbano ao redor. Era mais um dia comum na rotina que eu construíra ao longo dos anos como CEO de uma firma de consultoria financeira. Aos 35 anos, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um apartamento de luxo nos jardins, um carro importado na garagem e uma agenda lotada de reuniões que me faziam sentir no topo do mundo. Mas naquela manhã de segunda-feira, algo simples mudou o curso dos meus dias. Eu me chamo Rafael e minha vida era uma engrenagem bem oleada. Acordava às 6, tomava um café forte com vista para a cidade que não dorme e chegava à sede da empresa às 7h30. Lá, gerenciava uma equipe de mais de 100 pessoas, incluindo ela, Maria, a auxiliar administrativa que entrara na firma há 2 anos. Maria era discreta, quase invisível no burburinho do open office. Com seus cabelos pretos sempre presos em um coque apertado e roupas simples que pareciam lavadas 1000 vezes, ela cumpria suas tarefas com uma eficiência silenciosa. Mas o que me chamava a atenção não era o trabalho dela, e sim os olhos cansados que carregavam o peso de uma vida que eu só podia imaginar. Tudo começou por acaso. Certa manhã, eu a vi na calçada em frente ao prédio, negociando com um taxista que gesticulava irritado. Ela vasculhava a bolsa velha, contando moedas com as mãos trêmulas. O trânsito buzinava ao redor e o ar úmido de chuvisco pairava como uma névoa irritante. Eu estava prestes a entrar no elevador quando parei. "Deixa que eu pago", eu disse, aproximando-me. O taxista ergueu uma sobrancelha, mas pegou a nota que eu estendi sem hesitar. Maria corou, murmurando um "Obrigada, Sr. Rafael", que saiu baixinho, quase engolido pelo ronco dos motores. No dia seguinte, ela estava lá de novo. Dessa vez com um guarda-chuva furado que mal protegia sua blusa fina. O céu de São Paulo, imprevisível como sempre, ameaçava uma tempestade. Eu não pensei 2 vezes. Chamei outro táxi e paguei a corrida até a casa dela em algum bairro periférico da Zona Leste. "Não precisa se preocupar, Maria. Considere isso um bônus pelo bom trabalho", eu disse, tentando soar casual. Ela hesitou, os olhos castanhos fixos no chão molhado. Eu pego o ônibus, senhor. É longe, mas eu dou um jeito." Mas eu insisti, e aos poucos aquilo virou rotina. Dias se transformaram em semanas. Toda manhã eu a via chegando cedo, mas saindo tarde, e percebia as olheiras que o corretivo barato não escondia. Um dia, durante o almoço na cantina da empresa, eu a ouvi conversando com outra funcionária. "Minha mãe tá doente, sabe? Preciso pagar o remédio e ainda ajudar com a luz da casa. O aluguel come tudo." Sua voz era um sussurro rouco, carregado de uma fadiga que ia além do corpo. Naquele instante, algo se mexeu em mim. Eu, que crescera em uma família de classe média no interior de Minas, sabia o que era apertar o cinto. Mas minha vida agora era um oceano de conforto. Pagar o táxi dela era uma gota no oceano das minhas finanças. Mas no fundo era mais que isso. Era uma forma de aliviar um pouco o peso que ela carregava sozinha. A rotina se instalou como um hábito reconfortante. Eu saía do escritório às 6 da tarde, o sol poente tingindo os arranha-céus de laranja, e lá estava ela, esperando discretamente na portaria. "Boa noite, Sr. Rafael." "Não precisa." Ela sempre começava, mas eu a interrompia com um sorriso. "Deixa comigo, Maria, vai para casa com segurança." O taxista, um sujeito barbudo chamado Seu João, já me reconhecia e até trocava piadas sobre o trânsito infernal da Marginal Tietê. Maria entrava no carro com um aceno tímido e eu a via partir, o veículo engolido pelo mar de luzes da cidade. Não era só generosidade. Aos poucos, conversas curtas floresceram no elevador ou na copa. Ela me contava sobre a filha de 5 anos, que sonhava em ser bailarina, mas que mal tinha espaço para brincar no quartinho apertado onde moravam. "Ela é esperta, senhor. Estuda na creche pública, mas eu quero dar mais para ela." Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e tristeza, e eu me pegava ouvindo mais do que falava. Minha noiva, Ana, uma advogada bem-sucedida que eu conhecera em uma conferência anos antes, achava graça quando eu contava.
Você e sua mania de salvador, Rafa. Mas é fofo, ela dizia, rindo enquanto preparávamos o jantar em nosso apartamento, com vista para o Ibirapuera. Os meses passaram e o casamento se aproximava. Ana e eu marcamos a data para o fim do ano, uma cerimônia elegante no Jockey Club, com família e amigos de São Paulo e Belo Horizonte. Eu estava animado, mas uma ansiedade sutil me rondava. A vida perfeita que eu construíra parecia de repente um pouco vazia. E Maria? Ela continuava sua rotina, agradecendo todos os dias, com um sorriso que iluminava o cinza da metrópole. Eu nunca perguntei sobre o marido. Soube depois que ele havia sumido anos atrás, deixando-a sozinha com a criança e as contas. Uma tarde chuvosa, enquanto o temporal castigava as janelas do escritório, eu a chamei à minha sala para uma conversa informal. O ar-condicionado zumbia baixinho e o cheiro de café fresco pairava no ambiente. Maria, você tem sido uma peça importante aqui. Se precisar de algo mais, é só falar. Ela ficou parada na porta, as mãos entrelaçadas, o uniforme azul um pouco desbotado. O senhor já faz muito, Rafael, esse táxi. Muda tudo. Eu chego em casa a tempo de ver minha filha acordar, em vez de pegar o último ônibus lotado. Pela primeira vez, ela me chamou pelo nome, sem o senhor. Foi um momento simples, mas que me fez sentir pela primeira vez em anos, verdadeiramente conectado a alguém além do meu círculo fechado. Aquele gesto diário de pagar o táxi não era só ajuda. Era uma ponte entre mundos que eu mal conhecia. Enquanto São Paulo pulsava lá fora, com suas sirenes e multidões apressadas, eu me perguntava o que viria a seguir. O casamento se aproximava, e com ele, promessas de um futuro ainda mais brilhante. Mas algo no ar úmido da cidade me dizia que as coisas não seriam tão lineares quanto pareciam. Os dias seguintes àquela conversa na minha sala se arrastaram em uma rotina que, pela primeira vez, me parecia carregada de expectativa. São Paulo acordava com o habitual caos, o barulho dos motores na Radial Leste, o cheiro de pão na chapa misturado ao diesel dos ônibus, e o sol filtrando entre os prédios altos como lâminas de luz incômodas. Eu chegava ao escritório com o café ainda quente na mão, mas minha mente vagava para Maria. Ela estava lá como sempre, organizando os arquivos na mesa apertada do canto, os óculos de armação fina escorregando no nariz enquanto digitava relatórios com uma precisão que admirava. Naquela semana, o volume de trabalho explodiu. Uma grande fusão com uma empresa de tecnologia de Campinas nos obrigou a noites longas, e o ar do escritório ficava pesado com o zumbido das impressoras e o tilintar de xícaras na copa. Eu via Maria se esforçando para acompanhar, chegando mais cedo e saindo depois de todos, o coque desfeito revelando mechas úmidas de suor. Um dia, por volta das 4 da tarde, quando o céu escureceu com nuvens grossas prometendo chuva, eu a chamei de novo à minha sala. Maria, você não precisa ficar até tão tarde. Vá para casa, descanse um pouco. Ela parou na porta, o uniforme colado à pele pelo calor úmido, e balançou a cabeça devagar. Eu tô bem, senhor Rafael. Minha filha tá com a vizinha, e eu preciso desse bônus no fim do mês para comprar o material escolar dela. A escola pública é boa, mas os livros extras ajudam. Sentei-me na poltrona de couro, o ar-condicionado gelando o ambiente, contrastando com o temporal que começava a bater nas janelas. Me conta mais sobre ela. Como é a pequena? Maria hesitou, mas algo na minha voz a encorajou. Ela se aproximou um pouco, as mãos torcendo a bainha da blusa. Chama-se Sofia. Tem 5 anos, cabelos cacheados como os do pai. Bom, como eram. Ela adora desenhar, sabe? Pega um lápis e faz casinhas com jardim, sonhando com um quintal de verdade. Mas no nosso barraco na Vila Prudente, mal cabe a cama e a mesinha. Eu trabalho para dar isso para ela um dia. Sua voz tremia levemente, os olhos fixos em um ponto invisível no carpete. Eu me inclinei para a frente, sentindo um aperto no peito que não era só empatia. Você é forte, Maria, mais do que muita gente que eu conheço. Se precisar de ajuda com a escola, eu posso ver o que dá para fazer pela empresa. Talvez um programa de bolsas. Ela ergueu o olhar, surpresa, e um sorriso tímido surgiu em seus lábios rachados pelo sol. O senhor já faz o suficiente com o táxi. Ontem, cheguei em casa
e a Sofia estava cantando uma música da escola. Mamãe, você chegou cedo hoje. Isso vale mais que ouro. Saí dali com uma sensação nova, como se o peso da minha própria vida, as reuniões intermináveis, as decisões frias sobre demissões, fosse um pouco menor. Mas o casamento pairava como uma sombra alegre. Ana e eu estávamos imersos nos preparativos, provas de vestido em ateliês da Vila Nova Conceição, listas de convidados que chegavam a 200 nomes e jantares com os pais dela em um restaurante chique no Itaim Bibi. Rafa, você está distraído, Ana comentou uma noite, enquanto provávamos o cardápio do banquete. O lugar era iluminado por velas, o jazz suave ao fundo, mas eu me pegava pensando em Maria e sua filha. É só o estresse do trabalho, amor, mas vai dar tudo certo. A rotina do táxi continuou, mas agora com toques mais pessoais. Seu João, o taxista, virou cúmplice involuntário, parando o carro um pouco mais devagar para que eu pudesse trocar algumas palavras com ela na calçada. Maria, no sábado tem uma feira de artesanato na Liberdade. Leva a Sofia, vai ser bom para ela ver as coisas japonesas, os doces. Ela ria baixinho, um som raro e genuíno que ecoava no barulho da rua. Eu vou tentar, senhor. Obrigada pela dica. Aos poucos eu comecei a notar como ela mudava. As olheiras diminuíam, o passo ficava mais leve. Uma tarde, durante o rush da hora do almoço, ela me entregou um pacotinho na copa, embrulhado em papel pardo. É um brigadeiro que eu fiz em casa, para agradecer. O doce era simples, mas o gesto me tocou mais que qualquer presente caro. Maria, isso é incrível. Você não precisava. Mas nem tudo era leve. Uma semana antes do casamento, o estresse explodiu no escritório. Um erro em um relatório, não dela, mas de um estagiário, quase custou um contrato milionário. Eu gritei na reunião, o ar carregado de tensão, e saí batendo a porta. Horas depois, Maria bateu na minha sala trazendo um copo d'água. Senhor Rafael, respira fundo. Eu já vi dias ruins assim, lembra da minha mãe? Ela me ensinou que raiva passa, mas as pessoas ficam. Sentei-me exausto, o peso do dia nos ombros. Você tem razão. Como faz para lidar com tudo isso sozinha? Ela se sentou na cadeira oposta, pela primeira vez sem permissão, os olhos firmes. Eu rezo, senhor. E penso na Sofia. Ela me dá força. Você tem a Ana, a família, use isso. Conversamos por meia hora sobre perdas e recomeços. E quando ela saiu, o temporal lá fora parecia menos opressivo. Ana notou a mudança em mim durante o ensaio do casamento no Jockey Club. O gramado verde contrastava com o céu cinzento de dezembro, e os amigos riam enquanto ajustávamos os assentos. Você tá diferente, Rafa. Mais que humano, ela disse, apertando minha mão. Eu sorri, mas no fundo sabia que Maria havia plantado algo. Naquela noite, no táxi de volta para casa, eu paguei a corrida dela como sempre, mas adicionei. Maria, no dia do casamento descansa, a firma fecha e você merece. Ela acenou do banco de trás, o rosto iluminado pelas luzes dos postes. Felicidades, senhor. Você merece todo o bem. Enquanto o carro dela se afastava na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o vento frio de uma frente fria varrendo a cidade, eu senti uma inquietação crescer. O casamento era no sábado, e tudo parecia perfeito. O vestido de Ana, o bolo de 5 camadas, os votos que ensaiávamos. Mas algo em mim ansiava por mais que luxo. Ansiava por conexões reais, como as que eu tecia com Maria. São Paulo, com suas luzes piscando como estrelas falsas, parecia sussurrar que o dia seguinte traria surpresas. E eu, sem saber, estava prestes a descobrir o quanto. O dia anterior ao casamento amanheceu com um céu encoberto sobre São Paulo, o tipo de cinza que faz a cidade parecer ainda mais opressiva, com o ar úmido grudando na pele como uma segunda camada de roupa. Eu acordava no apartamento dos Jardins, o cheiro de café fresco se misturando ao perfume de Ana, que já se arrumava no banheiro, cantarolando uma música pop no espelho embaçado. Aos 35 anos, eu deveria estar eufórico. O grande dia estava a um passo, com a cerimônia marcada para as 4 da tarde no Jockey Club, flores brancas importadas da Holanda, e uma lista de convidados que incluía executivos de peso e parentes animados de Belo Horizonte.
Mas, enquanto vestia a camisa social, uma inquietação me roía por dentro, como se o peso das expectativas fosse maior que o terno sob medida. No escritório, o burburinho era menor que o usual, já que a firma operava em horário reduzido por causa do meu casamento. Eu cheguei cedo, o trânsito na Avenida Paulista um inferno de buzinas e vendedores ambulantes, gritando promoções de guarda-chuvas baratos. Maria estava lá, como um relógio, organizando a agenda final da fusão com a empresa de Campinas. Seus cabelos pretos, agora soltos em ondas suaves que caíam sobre os ombros, davam a ela um ar menos cansado. Bom dia, Sr. Rafael. Parabéns pela véspera. Ela disse ao me ver, o sorriso tímido iluminando o rosto marcado por linhas finas de preocupação. Eu parei na porta da minha sala, o ar-condicionado zumbindo como um aliado contra o calor que se insinuava pelas frestas. Obrigado, Maria. E você? Tudo bem com a Sofia? Ela animada com o Natal chegando? Ela assentiu, colocando uma pilha de pastas na minha mesa com cuidado, como se cada papel fosse frágil. Ela tá eufórica. Ontem, na creche, fizeram uma apresentação de Natal e ela dançou como uma profissional. Graças ao Senhor, eu pude buscá-la mais cedo esses dias e vi tudo. Sua voz carregava uma gratidão genuína, mas havia algo mais ali. Uma vulnerabilidade que me fazia querer ouvir mais. Sentei-me na poltrona, gesticulando para que ela se aproximasse. Senta um pouco. A gente tem tempo antes da reunião das 10. Maria hesitou olhando para a porta como se esperasse uma interrupção, mas acabou se acomodando na cadeira de visitas, as mãos cruzadas no colo sobre o uniforme azul desbotado. Eu nunca contei direito, mas o pai da Sofia. Ele não era um mau homem, sabe? Trabalhava na construção, mas o vício no jogo acabou com tudo. Um dia, sumiu com o dinheiro do aluguel, e eu fiquei sozinha com ela no ventre. Minha mãe me ajudou até onde pôde, mas o câncer a levou a 1 ano. Seus olhos castanhos se umedeceram, fixos no carpete cinza do chão, e o silêncio entre nós se encheu do ruído distante de um aspirador no corredor. Eu me inclinei para a frente, sentindo o peito apertar com a imagem daquela mulher jovem enfrentando o mundo sozinha na periferia da Zona Leste. Maria, você é uma guerreira. Como lida com isso tudo sem desabar? Ela ergueu o olhar, limpando uma lágrima discreta com o dorso da mão. Penso na Sofia. Ela me olha com aqueles olhos grandes e diz, mamãe, você é minha heroína. Isso me faz levantar da cama todo dia, mesmo quando o ônibus atrasa e o remédio da avó dela, que mora com a gente agora, pesa no bolso. A conversa fluiu como nunca antes, o tempo se esticando além do planejado. Eu contei sobre minha infância em Minas, as tardes correndo no quintal da fazenda dos avós, contrastando com a vida dela, no barraco apertado da Vila Prudente, onde o barulho dos trens da CPTM ecoava à noite como um lembrete constante da correria. Eu tinha tudo fácil, Maria, mas às vezes sinto que perdi o toque humano no meio desses números e reuniões. Ela sorriu, um gesto suave que suavizava as rugas de fadiga. O senhor tem coração bom, a Ana tem sorte, e eu agradeço todo dia por esse táxi. Não é só o dinheiro, é saber que alguém se importa. Quando o relógio marcou as 10, ela se levantou, ajustando o coque que havia se desfazido. Vou preparar o café para a reunião. E, senhor, relaxa, o casamento vai ser lindo. O resto do dia passou em um borrão de preparativos. No almoço, Ana me ligou do salão de beleza no Itaim, animada com o penteado que testava. Rafa, você não vai acreditar no véu, mas cadê você? Vem me buscar depois. Eu ri, mas minha mente ainda ecoava as palavras de Maria. À tarde, durante uma pausa, seu João parou o táxi na portaria e eu a vi se aproximar com o passo leve que o descanso recente havia trazido. Boa tarde, Maria. Correu tudo bem hoje? Ela acenou, o sol poente tingindo seu rosto de dourado. Sim, senhor. A Sofia mandou um desenho para você. É um noivo e uma noiva dançando. Ela estendeu um papel amassado, rabiscado com lápis de cor, figuras desajeitadas, mas cheias de cor, sob um sol gigante. Meu coração se encheu de uma emoção inesperada. Diz para ela que eu adorei, e obrigada por isso. Mas nem tudo era serenidade. Naquela noite,
Enquanto eu e Ana jantávamos em um restaurante italiano na Vila Madalena, massas al dente e vinho tinto, sob luzes baixas, o telefone tocou. Era o sócio da firma, alertando sobre um problema na fusão. Um erro nos documentos que poderia atrasar o contrato em milhões. Rafa, precisamos resolver isso antes do fim de semana. Senão o casamento vira o de menos. Ana revirou os olhos, apertando minha mão sobre a toalha branca. Deixa para amanhã, amor. Hoje é nosso. Mas o estresse me consumiu, e eu mal dormi, rolando na cama king size, o ar-condicionado sussurrando como um lembrete das noites quentes que Maria enfrentava sem conforto. Na manhã do casamento, o sol finalmente rompeu as nuvens, banhando São Paulo em uma luz clara e prometedora. Acordei cedo, o apartamento cheio de caixas de flores e o cheiro de perfume de Ana pairando no ar. Vestido com o smoking impecável, ajustado por um alfaiate no MASP, eu me olhei no espelho, sentindo uma mistura de excitação e dúvida. O carro nos levaria ao Jockey Club, mas antes passei pelo escritório para assinar os papéis finais da crise. Lá Maria estava, excepcionalmente, organizando a mesa da recepção. Senhor Rafael, você tá lindo. Que Deus abençoe esse dia. Seus olhos brilhavam e ela me entregou um envelope simples. É um cartão da Sofia e meu. Não é nada, mas vem do coração. Eu abri ali mesmo, lendo as palavras infantis rabiscadas. Felicidade pro tio Rafa e tia Ana. Beijos, Sofia. Embaixo a caligrafia de Maria. Obrigada por tudo. Você mudou nossas vidas. Um nó se formou na garganta, e eu a abracei impulsivamente. Um gesto breve, mas carregado de afeto. Vocês mudaram a minha, Maria. Cuida bem dela. Saí dali com o peito leve, mas ao entrar no carro que me levaria ao local da cerimônia, o trânsito na Marginal Pinheiros me prendeu por minutos. O relógio marcava 10h30 e o Jockey Club ficava a 20 minutos dali, mas o engarrafamento era um monstro vivo, com motos zigue-zagueando e motoristas xingando pelo rádio. Enquanto esperava, o telefone vibrou com mensagens de Ana. Cadê você? Os convidados estão chegando. Eu respondi ansioso, mas algo no ar úmido da cidade me alertava para uma interrupção. De repente, no cruzamento movimentado da Avenida Queiroz Filho, o carro parou em um sinal. E lá, na calçada lotada de pedestres apressados, eu a vi. Maria ofegante, acenando desesperadamente para o táxi. Seu rosto estava pálido, os cabelos desgrenhados pelo vento, e ela gesticulava como se o mundo dependesse daquilo. O sinal abriu, mas seu João, que dirigia meu carro por insistência, freou ao vê-la. É a moça do táxi diário, chefe. Ela parece aflita. Meu coração acelerou. O que ela faria ali no dia do meu casamento? Eu baixei o vidro e ela se aproximou correndo, o peito arfando. Senhor Rafael, espere. Eu preciso falar com você agora. Seus olhos, cheios de urgência e lágrimas, me prenderam no lugar, enquanto o trânsito buzinava ao redor, São Paulo pulsando em seu caos eterno. O que viria a seguir, eu não sabia, mas naquele instante, o dia perfeito se inclinava para o imprevisível. O sinal piscava em vermelho, e o trânsito da Avenida Queiroz Filho se transformava em um rio parado de metal e fumaça, com motoristas impacientes batendo no volante e o cheiro de escapamento invadindo o ar-condicionado do carro. Seu João, com sua barba grisalha e o chapéu de sempre, olhou pelo retrovisor, os olhos semicerrados de curiosidade. Patrão, a moça parece que viu um fantasma. Eu paro? Meu coração martelava no peito, o smoking apertando como uma armadura que de repente pesava demais. O Jockey Club estava a poucos quilômetros dali, e Ana devia estar cercada de flores e convidados. O relógio no painel marcando 11h15. Mas Maria, ali na calçada, com o vestido simples de algodão florido colado ao corpo pelo suor do dia quente de dezembro, me olhava, como se o mundo inteiro dependesse daquele momento. Para, seu João, agora! O táxi freou com um solavanco suave e eu abri a porta, descendo para a rua movimentada. Pedestres desviavam, alguns resmungando sobre o atraso, mas eu mal registrava. Maria se aproximou correndo, o rosto corado e os olhos inchados de quem havia chorado. Seus cabelos, soltos e bagunçados pelo vento que soprava do rio Pinheiros,
voavam como bandeiras de desespero. Senhor Rafael, Rafael, por favor, me escuta. Eu não podia deixar você ir sem dizer isso. Sua voz saía entrecortada, rouca como se tivesse corrido do outro lado da cidade. Eu a segurei pelos ombros, sentindo o tremor dela sob minhas mãos, o tecido fino do vestido úmido de suor. Maria, o que aconteceu? É a Sofia? Fala logo, eu ajudo no que for. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo agora livremente, misturando-se ao pó da calçada. O barulho da cidade nos envolvia. Buzinas, um vendedor de água gritando sua mercadoria, o ronco distante de um trem da CPTM. Mas para mim, tudo se resumia àqueles olhos castanhos, cheios de uma dor que eu nunca imaginara. Não é a Sofia, graças a Deus. Ela tá bem com a vizinha na creche. É sobre mim, sobre nós. Eu vim correndo da Vila Prudente, peguei 2 ônibus e andei 10 quadras porque você precisa saber antes de casar, antes de entrar nessa vida nova que você merece. Seu João saiu do carro, encostando na lataria com os braços cruzados, dando-nos espaço, mas eu via sua preocupação no jeito como observava. Puxei Maria para a sombra de uma árvore magra na calçada, longe o suficiente para que o trânsito não engolisse nossas palavras. Senta aqui no banco de trás, Maria. Respira. O casamento pode esperar 5 minutos. Ela obedeceu, deslizando para o interior do táxi, o cheiro de perfume barato misturando-se ao couro gasto dos bancos. Eu me sentei ao lado, o celular vibrando no bolso com mensagens de Ana. Rafa, onde você tá? O padre chegou. Mas ignorei. Fala, o que é tão urgente que te fez vir até aqui no meu dia? Maria limpou o rosto com a manga do vestido, as mãos trêmulas como folhas ao vento. Lembra quando eu contei sobre o pai da Sofia? Ele sumiu, mas... Antes disso, eu trabalhava em um bar na Liberdade, servindo drinks para executivos como você. Foi lá que eu te vi pela primeira vez, há 7 anos. Você era só um consultor subindo na firma, e uma noite, depois de uma briga feia com o cara, eu estava sozinha na rua chorando debaixo da chuva. Você parou, me deu carona até em casa sem pedir nada. Pagou o táxi e disse: se cuida, moça, a vida melhora. Eu nunca esqueci aquilo. Foi o que me deu forças para criar a Sofia sozinha. Meu estômago se revirou, uma memória vaga surgindo como um flash. Uma noite chuvosa, uma mulher jovem na calçada da Liberdade, o neon dos letreiros refletindo nas poças. Eu havia feito aquilo. Na época, era só um gesto impulsivo, um dos muitos que eu fazia antes de o mundo me endurecer, com cargos e responsabilidades. Maria, era você? Meu Deus, eu nem lembro direito, mas... Por que agora? Por que no dia do meu casamento? Ela pegou minha mão, os dedos calejados pelo trabalho diário, apertando os meus com uma força surpreendente. Porque hoje, quando você saiu do escritório com aquele abraço, eu percebi que você não é só o chefe generoso. Você é o homem que me salvou 2 vezes. O primeiro gesto me tirou da sarjeta e esses táxis todos os dias me deram dignidade. Mas eu tô indo embora, Rafael. Encontrei um emprego melhor em uma escola na Zona Sul como secretária. O salário é bom e eu posso ficar mais perto da Sofia. Mas antes eu precisava te dizer, obrigada por me mostrar que bondade ainda existe nessa cidade louca. E você é o pai que a Sofia nunca teve. Não de sangue, mas de coração. Cuida da Ana como cuida de nós. As palavras dela me atingiram como um soco no peito, o ar do táxi ficando pesado, sufocante. Lágrimas embaçaram minha visão, e eu a abracei ali mesmo, no banco de trás, sentindo o peso de anos de invisibilidade que ela carregara sozinha. São Paulo, com seu sol agora forte batendo no para-brisa, parecia menos cinzenta, como se a luz finalmente rompesse as camadas de concreto e egoísmo. Maria, você não vai embora sem mim ajudar mais. A empresa tem um programa de bolsas. A Sofia vai estudar onde quiser. E você? Você é família agora. Volta para o casamento. Não como convidada, mas como amiga. Ela riu entre soluços, um som leve que cortou a tensão. Não, senhor. Seu dia é seu.
Mas mande fotos da Sofia pro WhatsApp. E lembre, a vida não é só ternos e contratos, é isso aqui. Seu João pigarreou do lado de fora, olhando o relógio. Patrão, o trânsito tá abrindo, o Jockey Club chama. Ajudei Maria a sair, pagando o táxi dela ali mesmo, com uma nota extra para seu João levá-la de volta. Cuida dela, hein? Como sempre. Enquanto o carro acelerava pela marginal, o vento entrando pela janela aberta, secando as lágrimas no meu rosto, eu liguei para Ana. Amor, me atrasei, mas estou chegando, e trouxe uma história para contar depois. O Jockey Club surgiu à frente, o gramado verde e as flores brancas como um sonho realizado, mas agora com um significado maior. A cerimônia fluiu em um borrão de votos e aplausos, Ana radiante no vestido de renda, seus olhos azuis me ancorando. Mas durante o banquete, sob as luzes suaves do salão, com o jazz tocando e taças tilintando, minha mente voltava para Maria e Sofia. Naquela noite no apartamento, enquanto desabávamos na cama exaustos de felicidade, contei tudo a Ana. Ela me abraçou, rindo baixinho. Você e seu coração mole, Rafa, mas é por isso que eu te amo. Vamos ajudar elas de verdade agora. Os meses seguintes mudaram tudo. Maria começou no novo emprego, mas eu criei um fundo na firma para mães solteiras como ela. Táxis, creches, bolsas de estudo. Sofia veio ao nosso churrasco de Ano Novo na Casa dos Jardins, correndo pelo quintal que ela tanto sonhava, os cachos balançando enquanto ria. Eu a via dançar e pensava em como um gesto simples repetido dia após dia tecera laços mais fortes que qualquer contrato. São Paulo continuou seu caos, chuvas torrenciais, engarrafamentos eternos. Mas para mim, a cidade ganhou cor. O amor com Ana se aprofundou, enraizado em empatia real, e Maria se tornou a tia que Sofia merecia, com visitas semanais e conversas que curavam feridas antigas. No fim, paguei mais que táxis. Paguei dívidas emocionais, minhas e dela. E naquele dia do casamento, as palavras de Maria, "Você é o pai que ela nunca teve", ecoaram como um mantra, me lembrando que a verdadeira riqueza está nas conexões que salvam almas na metrópole impiedosa.